Boa tarde. Bem-vindos a mais um RTM TV. Hoje vamos trazer assuntos mais sérios. Temos duas convidadas, a Beatriz e a Daniela, que vão debater acerca de assuntos controversos e que estão muito falados hoje em dia nos meios de comunicação social. O primeiro tema de que vamos falar é a eutanásia, ou seja, a possibilidade de existência da morte assistida. Beatriz, o que é que achas? Na minha opinião, Sara, eu acho que a eutanásia não é a forma como as pessoas gostariam de morrer, nem a forma como idealizam morrer, mas acho que ninguém idealiza uma forma de morrer, mas se for para uma pessoa que realmente necessite, que não tenha capacidade para escolher e que já esteja só em puro sofrimento, que concordo com a eutanásia. Daniela, o que é que pensas deste assunto? Tens a mesma opinião da Beatriz ou tens uma ideia diferente? Olá, Sara. Assim, a minha opinião não é assim tão semelhante. Por exemplo, eu acho que é a vida humana, então acho que nós não temos o direito de tirar. E às vezes a pessoa pode não estar em consciência, estás a entender? Sim. Com a consciência a 100%. E ela pode estar a dizer isso só a pensar na dor que está a sentir, mas isso também pode pode causar sofrimento dos familiares, mesmo que eles não sejam a favor ou não, entendes? Sim, mas sabes que existem casos em que não é a própria pessoa a decidir. Se estiver em estado vegetativo, há um familiar que fica responsável por essa escolha. Tu, enquanto filha, se visse a tua mãe num estado vegetal, qual era a decisão que tomavas? Isso é um assunto muito sério, não é? Eu acho que teria que refletir muito antes de tomar a decisão. Acho que essa decisão não é assim de um momento para o outro, tem que ser muito bem pensado. Beatriz, o que é que achas? A mesma pergunta. Na minha opinião também acho que antes de mais, para já o que eu gostaria era que a minha mãe não estivesse a sofrer, como é óbvio, que ninguém gosta de ver a sofrer alguém de quem se gosta muito. E por outro lugar tinha mesmo que se refletir muito, ver se o estado era mesmo irreversível e se realmente não haveria mais nada a fazer. E não achas que, no caso de estando um familiar teu a sofrer, não seria um bocadinho egoísta tu estares a deixar que esse sofrimento permanecesse e não tomares uma atitude? Sim, lá está, por isso é que teríamos que avaliar muitos fatores, falar com os médicos que na altura estariam a tratar da pessoa e ver se realmente o estado era irreversível, se não se poderia fazer mais nada e se caso se verificasse, sim, claro que faria tudo para apaziguar a dor da pessoa de quem eu gostasse. Uhum. Daniela, num país, que é em Portugal, onde os animais têm essa possibilidade, se tu tiveres um animal num estado com uma doença final, é possível fazer isso. Dar uma injeção, o bichinho para de sofrer. Achas que os humanos não deveriam ter esse direito, legalmente? Eu acho que é diferente. Assim, pelo menos para mim, faz-me confusão se for um ser humano, logo na hora, tipo, morrer, entendes? Eu acho que é muito mais fácil a gente ver um animal acontecer isso do que um ser humano. E, assim, eu iria até o fim. Se eu visse um familiar meu ali que estivesse entre a vida e a morte, ainda que estivesse a sofrer, mas que houvesse uma possibilidade, ainda que fosse uma única, eu ia até o fim. Ok. Beatriz, a tua opinião? Eu sei que tens um animal de estimação. Achas que os animais têm esse direito e os humanos não têm, e isso está certo? Para mim, a vida humana vale tanto como uma vida animal, porque a partir do momento em que nós temos um animal e que nos apegamos a ele, em que ele é tão importante para nós como se fosse uma pessoa, a partir desse momento nós passamos a ser responsáveis por eles, porque os animais não falam, não comunicam connosco de muitas maneiras, mas não falam. Se realmente ele estiver a sofrer e se não houver mais nada para fazer, eu tomaria uma decisão como se tomasse para um familiar meu. Ok. A minha pergunta agora é para as duas. Se houvesse a possibilidade de vocês escolherem se poderia legalizar ou não a eutanásia, a morte assistida, vocês diriam que sim ou que não? Beatriz? Sem dúvida que sim. Daniela, o que é que achas? Eu acho que cada um tem o direito de escolher o que quer para si. Se a pessoa realmente decidir, tudo bem. Agora, para mim, eu não faria isso.
mas respeito a opinião. Não é propriamente fácil, exige um esforço muito grande, um esforço de muitas pessoas, mas eu, claro, que queria tentar fazer parte dessas pessoas para tentar acabar com as touradas, porque para mim não fazem sentido. Se num futuro possível essa tradição fosse mesmo abolida legalmente, o que é que achas que seria uma boa alternativa para usar as arenas onde esses espetáculos são feitos? Não sei, talvez modificá-los um bocadinho e fazer outro tipo de espetáculos, transformá-los em coliseus, transformá-los em espetáculos de arte, em qualquer coisa. Acho que esses espaços podem ser utilizados para tanta coisa, transformados noutras coisas. Se calhar gasta-se tanto dinheiro nesse tipo de arenas que esse dinheiro podia ser utilizado noutras coisas mais importantes e não são. Ok. O nosso terceiro tema de hoje é o aborto, também um bocadinho controverso, que já foi motivo de referendo no nosso país, e também vamos saber o que é que as nossas convidadas acham desta temática. Daniela, és contra, és a favor, não tens uma opinião formada? Não, aí no aborto eu já tenho uma opinião mais definida. É assim, eu sou a favor do aborto em certas circunstâncias, porque a partir do momento em que duas pessoas têm relações sexuais, elas sabem o perigo que estão, os riscos. E assim, se engravidar aí, eu acho que é uma vida ali e também pode haver implicações com o corpo da mulher. Não é fácil. Mas, por exemplo, se a gravidez fosse de risco, se colocasse em risco a vida da mulher, eu acho que aí há situações, há exceções em que... Então imagina, o que eu entendi da tua resposta é que tu não apoias o aborto enquanto uma tomada de decisão de não estou preparada, vou interromper. Mas Depende, apoias se houver algum risco? Não, porque depende. Se a mulher ela não tem condições nenhumas de ter o filho, ela não tem idade assim suficiente para cuidar, nem condições financeiras, e se a criança depois viria para o mundo e ia estar aí, entendes? Aí também acho que era a favor. A minha mesma pergunta vai para a Beatriz. O que é que tu achas deste assunto? Eu só tenho 2 casos em que o aborto poderia ser possível. Poderia, porque na minha opinião o aborto nem sequer devia existir. Esse pensamento nas mulheres não devia existir sequer. Em bebés que tenham doenças e que se sabe que à nascença não vão sobreviver. E esses abortos são feitos muitas vezes cirurgicamente por médicos que realmente aconselham a fazer o aborto porque não há mais nada a fazer. Ou crianças que sejam violadas, porque não é justo que essas crianças tenham que sofrer essa mudança tão grande na vida delas, para além do trauma já tão grande que já têm de terem sido violadas, não têm o direito e nem sequer têm tomado a decisão. Do outro lado, por outra forma, não acho que o aborto sequer devia ser possível, porque apesar de se perguntar muito se às 2 semanas, que é o prazo máximo de se poder fazer um aborto, se realmente é um embrião ou é um feto, apesar disso, as pessoas têm relações sexuais desprotegidas, sabem que correm o risco de ficar da mulher engravidar. Se isso acontece, as pessoas sabem os riscos. Há tantos métodos contraceptivos atualmente, há preservativos que se distribuem gratuitamente nos centros de saúde, há tantos dispositivos que permitem a mulher engravidar. E eu acho que hoje em dia já é muito mais uma opção não tomar um método contraceptivo do que fazer um aborto. Hoje em dia as mulheres têm a opção de não querer ter filhos e para isso não se sujeitam aos riscos. Tomam métodos contraceptivos. Um bebê vai ser sempre um bebê a partir do momento em que se torna feto ou embrião ou que já está na 20ª semana de gestação. É um bebê, é uma vida humana, não podemos brincar com isso, porque se todas as pessoas pensassem assim, a vida humana não valeria nada. E se ouvirmos falar em métodos como já se ouviu falar em muitos países em que é proibido, mas que existem, que nos centros de saúde, eu ouvi uma vez falar de um método de aborto para já semanas muito avançadas de gravidez, que pode parecer um bocadinho chocante, mas que consistia em cirurgicamente retirar parte do corpo do bebê, deixar a cabeça dentro, fazer-lhe um corte e sugar-lhe o cérebro. Isto não tem lógica, é uma vida humana,
tem um cérebro, tem um corpo, tal como nós temos. Por isso, na minha opinião, aborto nem pensar. Eu compreendo o que queres dizer, Beatriz, e realmente tens razão. Há formas de o fazer que são completamente contra a natura. Mas aqui eu puxo um bocadinho a minha experiência pessoal. Eu já fiz voluntariado no centro de acolhimento. E é assim, é muito complicado ver a quantidade de crianças que não têm um pai nem uma mãe que foram retiradas. É completamente compreensível e sei que há muitas mães que dizem que não conseguem ter possibilidades para criar os filhos, mas também vejo muitas mães que dizem que não têm possibilidade para criar os filhos e vão até ao fim do mundo para o fazer. Há sei, muitas mães que vivem com E €1 há por casais dia. que não podem ter filhos e se não houvessem esses filhos sem pais, como é que eles poderiam adotar uma criança? Sim, a questão não é essa, é que estamos num país, aliás, se calhar nem é só aqui, em que os processos de adoção são muito demorados. Sim, eu não sou contra, apoio totalmente a adoção e acho que se um dia tiver um filho, provavelmente vai ser um filho adotado. Precisamente dessa experiência em que nós estamos em contacto com crianças que não têm ninguém que cuide deles, têm simplesmente pessoas que são pagas para estar lá, para cozinhar para eles, para tratar deles. Por isso, a minha questão é, eu compreendo o que tu disseste, eu também compreendo o que tu disseste, mas há casos em que os pais já sabem em que podem ser doentes mentais, alcoólicos, toxicodependentes. E são pessoas que não estão, que não têm as suas faculdades mentais por inteiro. Sim, é verdade. Mas normalmente quem acompanha, por exemplo, doentes mentais, à partida tem sempre cuidado de precaver esse tipo de situações. É assim, quando são alcoólicos, não têm qualquer controlo, ou toxicodependentes, ou mesmo na prostituição, quando isso acontece e quando não há controlo, é assim, mesmo assim, na prostituição, as mulheres têm capacidades mentais para decidir tomar um método de contracepção. Na toxicodependência, ok, tudo bem, e no alcoolismo não estão nas suas faculdades mentais, isso pode acontecer acidentalmente. Mas então que o façam logo no início de gestação ou quando ainda nem estiver formado, apesar de, na minha opinião, um bebê é sempre um bebê desde o início até ao fim. A partir do momento em que há divisão de células, começa a ser um bebê, é uma vida dentro de uma pessoa. E acho que nós não temos o direito de tirar a vida dessa pessoa, um bebê, um ser vivo, alguém que está saudável, não devemos acabar com a vida desse bebê. Mas Beatriz, tu achas justo esse mesmo bebê, depois de chegar ao mundo, estar numa instituição, possivelmente não conseguir ser adotado, estar numa instituição dos 0 aos 4, dos 4 aos 16... Sim, claro que não, mas não existem só bebés nesse caso. Há muita gente que simplesmente não quer os filhos porque não conseguiu abortar ou porque não quis abortar e depois no final da gravidez não querem os filhos e dão-nos para a adoção. Não tem nada a ver com o aborto ou não aborto. Existem tantos casos de crianças e se calhar são mais os casos de crianças que são abandonadas e não tem nada a ver com o aborto do que de crianças que foram filhos de pais sem faculdades mentais e que foram dados para a adoção. Ok. Minha próxima pergunta, Daniela, se hoje em dia é legal no nosso país, mas se não fosse e se houvesse o referendo, tu responderias que sim ou que não em relação à legalização do aborto? Eu responderia que sim, porque há exceções. É nesse caso, como eu falei há bocado, se a mãe não vai ter, se os pais não vão ter condições, imagine-se que a mãe engravidou na prostituição ou ela é toxicodependente. Eu conheço um caso de uma senhora que ela engravidou, eu acho que ela nem sabia quem era o pai, ela era toxicodependente, ela todos os dias fumava, todos os dias bebia, e a criança nasceu toda deformada. Agora que pergunto, ela nasceu assim, deficiente e assim, pergunto-me que futuro vai ter essa criança, não é? Nesses casos é preferível abortar. Beatriz, tu que não és tão a favor, aproveito as palavras da Daniela e pergunto que futuro vai ter essa criança? Sinceramente não sei, mas temos um modelo muito bom de um casal homossexual, muito conhecido no nosso país, que é um cabeleireiro e um modelo, que adotaram uma criança com trissomia 21. Não quer dizer que essas crianças não vão deixar de ter amor das pessoas. Acho que têm que saber cuidar delas. Ok, então se fosse no teu caso, descobrisses
que estavas grávida e que fosse diagnosticada uma doença, o que é que tu farias? Tentava perceber primeiro qual a doença, quais os cuidados que deveria ter e se realmente pudesse ter essa criança, faria tudo para ter essa criança. Realmente se fosse mesmo para, e lá está, como já está legalizado em Portugal, para todas as legalizações há imensas cláusulas, certo? E há imensas coisas que se podem pôr, que se podem dizer, sim, pode fazer, mas, há tantos mas, então era isso que deviam ter dito, o aborto é possível, mas, em alguns casos. Não era em todos os casos. Não é alguém que simplesmente se esqueceu de tomar a pílula, ou que não lhe apeteceu pôr um preservativo, ou que bebeu mais naquele dia. Nem é preciso ser alcoólica, bebeu mais naquele dia e aconteceu. Nesses casos, acho que as pessoas têm que tomar consciência porque é uma vida humana. E é só isso, porque noutros casos, lá está. Nós podemos legalizar uma coisa, é verdade, mas há um mas. Nós temos que ter sempre um mas, porque senão legaliza-se tudo e é tudo muito fácil e não pode ser assim, as coisas têm que ser controladas dessa maneira. Então tu legalizavas, mas com esse mas? Mas com esse mas. Exato, até porque o aborto às vezes tem implicações no corpo da própria mulher. Sim. Pode colocar em risco a vida dela, então tem que haver esse mas. A minha última pergunta, já que tocámos no assunto das crianças com parar centros de acolhimento, orfanatos, etc., vocês eram capazes de adotar uma dessas crianças? Sim, claro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Ok. Por hoje é tudo. Vamos fazer um intervalo e a seguir voltamos com algo mais divertido. Até à próxima.